Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler nessa noite uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária, irmãos, para nós entendermos cada parte daquilo que Deus hoje tem nos falar na mensagem do Senhor. Daniel, capítulo 9, nós vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo até o versículo de número 19. Daniel, capítulo 9, versículo de número 1, até o versículo de número 19. Louvado seja Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto ou quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, os nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Podeis tomar assento, igreja. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Meus amados irmãos, no culto passado, nós havíamos começado a meditar sobre as direções que Deus nos deu para termos uma vida renovada, uma vida avivada. Nós temos conselhos da Bíblia Sagrada para que nós venhamos praticá-los e não permitir que o fogo de Deus que arde em nosso coração, o fervor espiritual que Deus quer de cada um de nós, este fervor, ele não venha se apagar com o passar dos anos. Nós temos, irmãos, pela própria Bíblia Sagrada, uma declaração de que é da natureza do ser humano caída, a natureza pecaminosa, a natureza do ser humano afastada de Deus, de que com o passar dos anos, o que nós fazemos tem tendência a se corromper, tem tendência a se destruir se não for cuidado. Uma amizade, se não for cultivada, com o passar dos anos é desfeita. O amor entre um homem e uma mulher dentro de um casamento, se não for cultivado e renovado, o amor se acaba com o passar dos anos, não há mais carinho, não há mais afeto. Até mesmo em nossos trabalhos seculares, igreja, quando você faz alguma coisa durante 10, 15, 20 anos, aquela mesma atividade todos os dias, se você durante esse período de tempo não aprender algo novo, não tiver experiências novas, você tem tendência a desanimar, a cair na rotina, a enxergar a sua vida como se fosse algo monótono, parado, sem graça, sem ânimo, sem novos sonhos, sem novas disposições. Mas o pior de tudo isso é porque a tendência que nós temos de desanimar durante os anos não é algo que se reflete só no casamento, não é algo que se reflete apenas no meu trabalho secular, nem nas amizades que eu possuo, é algo também que se reflete na minha vida espiritual. E é por isso que nós vemos à luz da Bíblia, como o próprio profeta nos diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. Aleluia! Deus sabe da nossa tendência para o pó. Deus sabe da nossa tendência ao desânimo, ao fracasso. O salmista Davi também disse: o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Em outro salmo também o salmista diz: Senhor, a minha alma está apegada ao pó, está apegada ao que é baixo, está apegada a este chão, mas Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Pela palavra de Deus, irmãos, podemos ter nova vida, podemos renovar aquilo que está ficando enferrujado, aquilo que está ficando parado, aquilo que está ficando sem força. Pela Bíblia Sagrada, nós somos convidados, irmãos, a nos renovar na presença do Senhor todos os dias. Por isso,
Cabe a você, como um crente em Jesus verdadeiro, colocar-se diante de Deus e pedir: Senhor, renova o meu amor por Ti. Me dá, Senhor, a capacidade de Te amar todos os dias, de Te glorificar todos os dias, de sentir, Senhor, uma paixão espiritual ardendo dentro de mim todos os dias da minha vida. Irmãos, isto é um desafio para todos nós, isso não é fácil. A nossa natureza não é ligada ao céu, a nossa natureza humana é ligada à terra. Para nos religarmos com o Senhor no céu, é preciso seguir os conselhos da palavra do Senhor. É necessário, irmãos, de vez em quando, nós nos afastarmos dessa terra, nós nos excluirmos um pouco do contato desse mundo, ficarmos a sós com Deus e pedirmos ao Senhor a chance de tocarmos um céu um pouco, aleluia, através da oração. Nós precisamos de renovo. Nós precisamos de novo fogo espiritual todos os dias. Como nós vemos na própria lei de Moisés, quando a lei ela especificava como deveria ser cuidado o tabernáculo. O tabernáculo era símbolo daquilo que o cristão seria no futuro com Deus. Como deveria ser o nosso relacionamento com Deus. E veja como Deus queria que nós tivéssemos cuidado com isso, quando Ele fala que o altar e o candelabro eram dois locais onde continuamente deveria haver fogo. O altar onde havia fogo é para o sacrifício que era dedicado a Deus, os cordeiros, e o candelabro aceso dentro do tabernáculo com 7 hastes, com 7 chamas ardendo em todo o tempo. Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É desejo de Deus, irmãos, que este fogo continue ardendo. É do desejo de Deus que a luz do Senhor brilhe sobre sua vida continuamente. Mas veja, nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso. Não é só de Deus a ação. A ação de renovo também é sua. Porque Deus diz: o fogo vai ter de arder, mas eu quero todo dia que os sacerdotes renovem a lenha do fogo. E Ele também dizia que haja continuamente azeite no candelabro, e para que a chama do candelabro não se apague. Precisamos disso. E quando nós lemos em 2 Crônicas 7,14, Deus falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ele nos deu orientações sobre esse caminho de volta. Caminho de volta para quê, pastor? Um caminho de volta para Deus. Um caminho de volta para uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual cheia de alegria, uma vida espiritual cheia de prazer na presença de Deus, cheia de felicidade, cheia de vitórias. Deus, Ele declara que há esses rumos, e nós optamos em dedicarmos cultos sobre cada tema que Deus colocou: a humilhação, a oração, a busca a Deus e a conversão dos maus caminhos. Nós estamos começando a trilhar o caminho aqui da oração. E meditamos sobre a oração de Salomão no culto passado. Nós vimos a maneira como Deus falou através da oração de Salomão. Nós estamos agora aprendendo aqui o caminho da oração, remeditando novamente sobre o ato de nós orarmos, de buscarmos ao Senhor. O tema destes cultos agora é oração. E é uma coisa espetacular da Bíblia, crentes. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver homens e mulheres de Deus orando continuamente. Nós vemos um povo de Deus se derramando perante o Criador. O povo de Deus não batalhando com a sua própria força, mas dobrando os seus joelhos em oração e clamando por socorro do alto, socorro dos céus. Muito mais do que hoje nós vemos por aí. Se há uma falha na igreja de hoje,
Não é só o fato de não entender o que é oração, mas é orar de maneira errada, é orar com as motivações erradas. Oro por uma série de coisas, menos pelo motivo principal. Qual é o motivo principal da oração? Aliás, o que existe em todas as atividades do crente em sua vida, há um motivo principal em qual gira em torno todas as nossas ações, e eu digo para você, existe. O motivo principal de todas as atitudes do crente nesta vida é buscar a glória de Deus, é exaltá-lo, bendizê-lo. Vivemos para isso, somos formados para isso, casamos para isso, trabalhamos, temos filhos, andamos de um lado para o outro nesse mundo, temos as nossas conquistas e nossas vitórias com o intuito de glorificá-lo. A visão hoje, irmãos, de muitos falsos cristãos é o hedonismo. O que é o hedonismo? É uma busca desenfreada por prazer. É aquela busca incessante para que o meu eu seja exaltado, para que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Tudo gira em torno de você, tudo gira em torno dos seus prazeres, das suas vontades, das suas conquistas. Não se pensa no outro, não se pensa em se sacrificar pelo outro, em se abnegar pelo outro, em se renunciar em favor do próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo é uma coisa que fica colocada lá no canto de nossas vidas. E o que é colocado em principal é saber o que eu vou receber de Deus hoje. Qual é a bênção que Deus tem para mim hoje? Qual é o novo emprego? Qual é o novo dinheiro? Qual é o novo imóvel que eu vou comprar? Qual é o novo bem material que eu vou possuir? Tudo gira em torno disso, da satisfação do homem. Mas a própria palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância do ser humano, ela não tem fim. O homem pode conquistar o mundo inteiro, mas o coração do homem fica tão vazio como no começo da busca dele. Ele pode hoje nascer sem nada e pode morrer bilionário, mas lá está o vazio do coração dele, do mesmo tamanho. Nada do que o ser humano conquista nessa terra lhe preenche. Mas quando o cristão, irmãos, está diante do altar de Deus, quando o cristão começa a derramar lágrimas perante aos pés do Criador, como Maria, que derramou lágrimas aos pés de Jesus e lhe enxugava com os cabelos, então nada nesta terra tem sentido, mas somente a presença de Deus é que enche a nossa alma e satisfaz as nossas dores. Aleluia! O que lhe preenche é Deus. Seu casamento não lhe preenche, suas vitórias em seu trabalho não lhe preenchem, sua casa não lhe preenche, nenhuma conquista material lhe preenche, só Deus pode lhe preencher. Por isso, através da oração, a oração na Bíblia é o momento em que cada indivíduo nesse planeta tem a maravilhosa chance de se colocar frente a frente com o seu Criador. Um dos sinais de uma igreja que não sabe o que é valor da oração é quando os membros desta igreja, os crentes desta igreja, não confiam na sua oração particular, vivem pedindo oração aos outros, mas quando chegam em sua própria residência, não oram, não buscam a Deus de maneira individual, não tem um momento sós a sós com o Todo-Poderoso, não tem. Eles não confiam nas promessas de Deus que lhes foram reveladas através das orações. Nós precisamos acreditar que uma hora sós com Deus vale muito mais do que um dia inteiro, cheio de atividades, cheio de compromissos, mas que esses compromissos e essas atividades, você não teve Deus do seu lado. De nada adiantou. Houve um crente, um reformador protestante, alguém que pregou contra o pecado do catolicismo romano na Idade Média, no século XVI, em 1517, chamado Martinho Lutero. Após a sua conversão, e ele saiu do catolicismo romano para buscar viver uma vida mais bíblica, mais cristã,
Ele dizia através da oração que ele gastava as suas melhores 3 horas do dia a Deus em oração. E ele sabia que quanto mais o dia dele fosse lotado de atividades e compromissos, mais tempo ele deveria dar à oração. O nosso raciocínio hoje é o contrário, não é verdade? Quanto mais atividades você tem, quanto mais afazeres você possui, você diminui o seu tempo de oração com Deus e você argumenta: Deus, eu não estou orando como devia, porque eu estou muito atarefado, estou muito compromissado. Mas suas desculpas não valeriam para o pastor Martinho Lutero, pois o raciocínio dele era o bíblico. Se eu tenho mais para fazer, eu preciso de mais graça de Deus para cumprir os meus compromissos, para poder satisfazer cada uma das minhas necessidades. Eu preciso me revestir da graça de Deus. Eu preciso passar mais tempo a sós com o Senhor, lhe dar a sua direção, para Ele me dar o seu propósito, para Ele me dar a sua sabedoria, e assim eu avançar na fé. Aleluia! Não pense que os seus afazeres podem lhe atrapalhar na sua oração. Ao contrário, quanto mais afazeres, passe mais tempo orando. É o que você precisa. Porque senão você estará fadado ao fracasso. Você estará fadado a uma vida espiritual fria, uma vida espiritual seca. Uma vida espiritual onde você vai parar de uma hora para outra, olhar para a sua mesa cheia de atividades, olhar para as horas do dia e ver todas as coisas que você tem que fazer e dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Haverá um momento em que você vai olhar para todas as suas atividades e vai ver: isso não tem sentido. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Senhor, onde tu está aqui nessa hora? Você se verá sozinho. Por isso você precisa de Deus ao seu lado no começo do dia, dizendo: Deus, me acompanhe no meu trabalho, Senhor. Acompanhe-me, Senhor, no caminho do meu trabalho. Acompanhe-me em cada atividade deste dia. Senhor, eu clamo a tua bênção, Pai, para onde eu colocar os meus pés e as minhas mãos, a tua bênção me acompanhe e a tua glória seja revelada. Aleluia! O cristão precisa orar, precisa desesperadamente orar. Orar não é uma questão de quando você está com problemas e lá você ora e resolve e depois você diminui a vida de oração. Oração não é uma forma de pedir bênçãos a Deus. Oração é uma questão de sobreviver. É como a alimentação do seu corpo, é como o ar que você respira, é como a água que você bebe. Quando você tira a sua alimentação, seu corpo vai definhando. Seu corpo vai enfraquecendo, você vai morrendo aos poucos todos os dias. Quando você deixa de orar, você está matando a sua alma. Você está entendendo isso nessa noite? Quando você deixa de orar, você está matando a sua alma, está tirando a força vital da sua espiritualidade. Você está pedindo para que o mundo pise por cima de você. Porque hoje o mundo olha para certos crentes e os desafia, os crentes ficam calados, os crentes não têm força para batalhar, os crentes olham para si e se veem fracos, raquíticos, sem nenhuma disposição para a luta, para a batalha. Não se lembram que eles têm armas espirituais para batalharem na fé. Eles têm o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, aleluia. Eles têm a armadura da justiça e eles têm os calçados da pregação do Evangelho. Você tem armas espirituais. Mas em Efésios 5, aliás, Efésios 6, Paulo fala dessas armas, mas ele diz: você não tomará essas armas se não for em oração. Paulo ele diz que você tem que se revestir disso, e ele fala: orando em todo o tempo, pegando a espada do Espírito, orando em todo o tempo e tomando o escudo da fé. As armas de Deus só têm resultados em sua vida quando elas são ativadas pelo poder da oração. Aleluia! Nós precisamos disso. Eu quero aqui finalizar com você olhando para esse capítulo e olhando
passando rapidamente as verdades de Deus que são reveladas nessa oração de Daniel. Se a oração é eficaz, se a oração para o crente é algo que tem resultado, é algo que tem valor, e se é uma prática que não é para ser feita apenas um dia ou dois, ou só quando eu estiver com problemas, mas deve ser a cerimônia da minha vida, deve ser o meu ritual diário, deve ser o meu momento de terapia com o Senhor, é o meu momento que eu me derramo aos seus pés e eu lhe peço ajuda, eu lhe peço, Senhor, me dá do teu carinho, me dá do teu amor, Senhor, me abraça, Senhor, passa a mão na minha cabeça, Senhor, me dá um cafuné, eu preciso da tua ajuda, eu estou carente, Senhor, neste dia. Se a oração é isso, então nós temos verdades que brilham enquanto a oração está sendo feita. Se você parar para meditar nas orações que são registradas na Bíblia, você há de perceber isso. Então eu quero dividir com vocês aqui alguns pontos acerca da oração de Daniel. Veja, a Bíblia nos fala que o profeta Daniel orou ao Senhor, registrou a sua oração a Deus. E essas são as verdades que nós podemos observar. No versículo de número 3, ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A primeira verdade é que na oração você não chega-se a Deus com um olhar altivo, com o nariz empindado, com soberba e orgulho de coração. Todo ser humano que se chega a Deus se chega humilhado. Ele diz: com jejum, com oração, com pano de saco e cinza. O pano de saco era quando os judeus eles se despiam das suas vestes e vestiam roupas feitas com o mesmo pano que era utilizado para poder costurar os sacos que armazenavam os grãos. Ou seja, era um pano rude, era um pano grosseiro, era um pano que valia de nada. Se o ser humano ele é julgado pelo valor que ele tem, pelo valor das suas roupas, então, quando o judeu se vestia com um pano de saco, e ele pegava cinza, ele pegava a areia do chão e a cinza restante de uma fornalha e jogava sobre sua cabeça, ele lembrava que ele tinha vindo do pó da terra. Ele lembrava que ele era apenas pó, como Adão foi tomado do pó da terra em Gênesis. O homem lembrava, quando jogava cinza em sua cabeça, que ele era apenas pó, que ele não é tão grandioso assim, que somos pequenos, como o Salmo diz: Senhor, quem é o filho do homem para que o Senhor se lembre dele? Amados irmãos, é impossível que uma verdadeira oração não seja acompanhada de humilhação, não seja acompanhada de humildade. Nós vamos ver isso repetindo-se constantemente nesta oração de Daniel. Veja comigo agora, no versículo de número 5, quando ele diz: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos de maneira perversa, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. No versículo 11, irmãos, e no versículo 13, novamente ele vai dizer a mesma coisa: Deus, temos pecado contra ti. Deus, nós temos nos apartado da tua palavra. Irmãos, uma verdadeira oração é quando se reconhece a natureza má que nós possuímos. É quando nós reconhecemos as nossas culpas, as nossas falhas perante o Senhor. Muitas pessoas chegam-se a Deus em oração dizendo: Deus, eu não merecia passar por isso. Senhor, eu sou bom demais, eu não precisava passar por isso, eu só tenho que tomar uma providência. Mas todo ser humano, quando ele é atingido pela palavra de Deus, a palavra de Deus é como um espelho. Talvez agora eu não consiga saber como é que está a cor do meu cabelo, talvez eu não sei se tem alguma mancha no meu rosto, mas basta apenas eu me virar para o espelho e eu consigo perceber se há alguma mancha em mim. O ser humano, enquanto está neste mundo, ele olha para si e não vê nada, mas quando ele se
coloca diante do espelho da palavra de Deus, as suas manchas, as suas culpas, as suas misérias são ali refletidas naquela hora, e o ser humano entende que ele não é tão bom assim como ele esperava ser. Daniel é um homem que reconhece os seus pecados, mas mais do que isso, ele vai além. Ele olha para o pecado do povo de Israel e ele se identifica com o pecado do povo. Não é que verdadeiramente ele tenha se apartado da Bíblia. Daniel era um homem muito amado, fiel e justo a Deus. Tinha os seus pecados, mas não era um homem perverso. Mas ele diz aqui: Senhor, nos apartamos da palavra e pecamos de maneira perversa. O que ele quis dizer aqui com isso? Daniel amava tanto o seu povo, tanto a sua nação, que ele se identificava com os pecados desta nação, e se a sua nação, e se o seu povo estava em desobediência contra Deus, e se o seu povo estava ferido pelo pecado, então ele estava ferido também. Isso, irmãos, é uma clara doutrina que vai ser revelada no Novo Testamento de novo. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: quando um chora, todos choram com ele, e quando um é honrado, todos se alegram com ele. Aleluia! A igreja, diz Paulo, é um corpo humano, cada membro tem a sua função, mas se um membro é abatido, todos são abatidos com ele. Nós temos uma ligação especial entre nós aqui. Deus nos chamou para fazermos parte de uma família, de maneira que se você tem pecado, tem errado, você tem que ter trazido o juízo de Deus sobre sua vida, mas não é só sobre você, é juízo sobre a igreja toda. É por isso que Paulo chama a igreja à santidade, porque se um membro está indo mal, se um membro ele está sofrendo, todos sofrem com ele. Se um membro erra, todos os membros acabam pagando pelo erro dele também, de uma certa forma. Então Daniel se identifica com o pecado do seu povo e ele ora pedindo perdão por ele e pelo pecado do povo. A oração revela que nós precisamos também, irmãos, ser compassivos. A palavra compassiva é isso: eu me identificar com o sofrimento do outro, não só o meu. O que o outro sofre, eu preciso também sofrer junto dele. No versículo de número 6, Daniel ele diz: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A oração nos faz lembrar, irmãos, que por muitas vezes, se nós chegamos em uma situação de desastre, não foi porque Deus se esqueceu de nós, mas porque também muitas vezes Deus falou, mas nós não o ouvimos. Deus nos advertiu, mas nós preferimos seguir os nossos próprios caminhos, em vez de seguir os retos conselhos de Deus. A oração serve, irmãos, como um remédio para a amnésia da memória do homem, onde o homem consegue lembrar muito bem do que Deus não fez, mas ele quer se esquecer também do que ele fez, como pecador. No versículo de número 7 e 8, Daniel vai dizer: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós, Senhor, o corar de vergonha, como hoje se vê. O corar de vergonha aqui é quando nós estamos envergonhados, e já viu essa expressão? Ficou vermelho de vergonha, o corado aqui de vergonha. Quando nós olhamos para as nossas atitudes e nós olhamos para a fidelidade de Deus, não há ser humano que ouse desafiar a Deus, dizendo que Deus nunca lhe amou, ou que Deus nunca teve misericórdia de você. Você quer ter ideia do que é enxergar a grandeza de Deus e os seus pecados? O homem é como se ele estivesse dentro de um quarto escuro, e ele está todo sujo, e ele precisa chegar-se à porta desse quarto, abrir esta porta, e lá fora deste quarto há uma grande luz. E à medida que o homem vai saindo do fundo deste quarto escuro, e ele vai se aproximando da porta desse quarto que está aberto, e ele vê aquela grande luz do lado de fora, ele vai se aproximando,
E ele vai olhando para si e ele começa a ver que certas partes do seu corpo começam a ser clareadas por aquela luz lá na porta. E cada passo que ele vai dando rumo à porta, mais e mais aquela luz vai iluminando. E quando ele chega naquela luz, ele enxerga totalmente a sua sujeira. O ser humano que se coloca diante de Deus, diante da glória da luz do Senhor, ele vê o quanto Deus é bom, amoroso e misericordioso. E quando ele olha para si, ele se envergonha. Por isso Daniel diz: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós, Senhor, o corar de vergonha. Vergonha pelas nossas atitudes, vergonha pelos nossos pecados e pelos nossos erros. A oração faz você enxergar os seus erros muito mais do que você imagina. Quando você está a sós com Deus, Deus lhe faz lembrar de coisas que você já havia esquecido. E que talvez você já ainda esteja pagando preço por esses erros passados. Se Deus quer alertar a sua memória nessa noite. A palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 9 e 10, Daniel ele declara: Senhor, só te pertence a misericórdia. Ele está declarando no versículo 9 e 10, irmãos, que somente Deus é justo em nos punir, e a nós devemos apenas receber essa punição. Somente tu, Senhor, é misericordioso. Você sabe o que é a palavra misericórdia? Ser misericordioso é usar de bondade para quem merecia maldade. É ser paciente para com alguém que não merecia mais nenhuma chance. Ser misericordioso é agir para com alguém com bem, mesmo que essa pessoa merecesse o mal. Por isso Deus é misericordioso com o mundo inteiro. Olhe para o mundo hoje, olhe a maldade do mundo hoje avançando. Como cada um de nós mereceríamos a justiça de Deus e o juízo. E olhe como Deus ainda não destruiu este planeta. Há milhares de anos ainda estamos aqui. E Deus tem conservado, e Deus tem resistido em não destruir por um ponto final nessa humanidade. Por quê? Porque Ele ainda é misericordioso. Porque ainda o profeta fala: as misericórdias de Deus se renovam manhã após manhã. E essas são as causas de nós não sermos consumidos. A oração de Daniel também nos lembra no verso 14: por isso o Senhor Deus cuidou em trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós o seu juízo. A oração então nos faz entender que se estamos sendo punidos, é de maneira justa. Se estamos colhendo o fruto de nossos erros e pecados, isso não é um incidente, não é um acidente. Isso é uma consequência. São os frutos, são as reações de nossas ações. Portanto, Deus é justo em permitir que esses frutos malignos dos nossos erros sejam colhidos. Mas o Senhor ainda quer nos levantar. No verso 15, Ele nos diz: na verdade, ó Senhor, Tu que tiraste o Teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a Ti mesmo Tu adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e temos procedido de maneira vergonhosa. Se Daniel viu o seu pecado e o pecado do povo, ele percebeu que não havia nada no povo judeu que fizesse Deus amar esse povo de uma maneira melhor do que os outros povos. Não havia nada. Mas quando Deus tirou este povo da escravidão do Egito, da mão de Faraó, Ele lhes deu uma terra para com liberdade nela viver. Deus, através das atitudes, dos sinais e maravilhas do Egito, da abertura do Mar Vermelho, do maná que caiu no céu do deserto, da coluna de fogo durante a noite, da nuvem durante o dia, da água que brotou da rocha, das aves que caíam no meio do arraial de Israel, de todos os povos que foram vencidos pelo povo judeu, muito maiores do que eles, em tudo isso Deus adquiriu renome e glória. Aleluia! Os próprios historiadores declaram: é impossível que 2,5 milhões de pessoas conseguissem sobreviver no meio de um deserto sem nada.
Isso durante 40 anos, todos os povos, eles ficavam de um lado para o outro, ou ficavam perto de rios, mas este povo andou no deserto, e para que esses milhões de pessoas sobrevivessem, só algo sobrenatural, só algo espetacular e maravilhoso, a mão de Deus cuidando deste povo. O nome de Deus foi exaltado entre as nações, porque Ele tirou um minúsculo povo de dentro do império do Egito, o povo judeu, para levantá-lo como o seu grande povo, que anunciaria a sua palavra na terra. Deus foi glorificado através dos seus milagres, e Daniel diz: Senhor, Tu adquiriu a Tua glória, Tu teve a Tua glória exaltada sobre este mundo, através daquilo que Tu fez para nós. Por isso eu lhe digo, o objetivo da oração é a glória de Deus. Porque mesmo você não merecendo, mesmo você sendo pecador, mesmo sendo justo, que agora você colha os erros de suas ações, Deus ainda é misericordioso, vem, lhe salva, lhe renova, e quando Deus restaura a sua vida, as pessoas olharão para você e darão glória a Deus, porque dirão: somente Deus para poder salvar a vida dele. Tudo que Deus faz em nossa vida exalta e glorifica o santo nome do Senhor. E Daniel reconhecia isso. No verso 17, então, ele agora começa a finalizar a sua oração e diz: agora então, Senhor, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Olha o que Daniel está dizendo: Deus, nos restaura, estamos assolados, estamos destruídos, nós merecemos, Tu és justo nisso, mas tenha misericórdia, levanta o Teu rosto sobre nós. E agora, olha o que ele diz: por amor de Ti. Daniel está dizendo: Senhor, nos ajuda, porque nós somos melhores, nos ajude, Senhor, porque nós merecemos. Não, ele vai dizer: Senhor, nos ajude, nos levante do pó, reerga as paredes de nossa vida, restaure as nossas vidas, para que o mundo veja a Tua glória, por amor do Teu nome, Senhor. Daniel, ele recorre à glória de Deus, para que esta seja o motivo de Deus agir sobre o povo judeu. Veja, irmãos, como o homem aqui não é o centro das coisas como nós pensamos ser. Veja como aqui o centro não é a satisfazer os homens. O centro aqui é Deus ser glorificado. A Bíblia é teocêntrica, Deus no centro de todas as coisas. Mas a visão do homem é antropocêntrica, é o homem no centro, é o homem aquilo, é o homem aquilo outro. Você já parou para pensar que nas suas orações você devia dizer: Deus, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, para que eu não caia, para que eu não erre, Senhor, porque se eu errar e cair, Senhor, Teu nome vai ser manchado. Meu Deus, me ajuda por amor do Teu nome, porque se eu ficar de pé em Tua presença, Senhor, os homens temerão o Teu nome, os homens verão a Tua glória. A motivação das nossas orações tem que serem essas: a glória de Deus. O verso 18, Daniel reapela de novo para toda a misericórdia de Deus, dizendo: então inclina, meus Deus, os meus ouvidos, os teus ouvidos, e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo Teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, confiados em nossas justiças. Veja, eles não mereciam, e eles não ficavam colocando Deus na parede dizendo que eles mereciam. Senhor, nós oramos confiados em Tuas muitas misericórdias. Então, meu filho, minha filha, renegue toda pregação que você vir, seja em rádio, seja em televisão, ou até mesmo em livros, de pessoas que dizem para você que você tem que cobrar de Deus alguma coisa. Isso não existe à luz da Bíblia. Você não tem direito de cobrar nada de Deus. Você não tem direito, como há um certo livro que rola no mundo evangélico falando, feito por um missionário, dizendo: exija seus direitos. Você não pode exigir nada.
Um criminoso pode exigir alguma coisa? Alguém que quebrou as leis do Estado e do governo pode exigir alguma coisa? Então você, como um pecador que quebrou as leis de Deus, desobedeceu a palavra do seu Deus, será que você acha que pode cobrar alguma coisa do Senhor? Você pode chegar-se a Deus confiado nas suas justiças? Não. Mas como Daniel fala, eu confio nas tuas misericórdias. Para nós finalizarmos, então ele diz: então, Senhor, ouve, perdoa, atende e age. É isso que nós esperamos de Deus através da oração. Que Ele nos ouça, que haja um relacionamento com Ele, que nos perdoe, porque é impossível você ter um relacionamento sincero com Deus se você não reconhecer os seus erros, seus pecados, suas transgressões, suas desobediências. E a oração leva-nos para o agir de Deus. Quando Tiago fala na sua carta no Novo Testamento que devemos confiar na oração de um justo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, em seus resultados. Daniel desfecha a sua oração dizendo: ouve, perdoa e age. Age, Deus, em favor do teu povo. Age, Deus, em favor de minha vida. Veja, irmãos, como que de maneira tão espetacular e maravilhosa podemos descobrir os segredos de uma verdadeira oração, de uma oração a qual Deus se agrada. Daniel diz: age pelo teu amor, Senhor. Eu não mereço, mas eu sei que tu me ama, e eu sei que tu quer o melhor para a minha vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.